Senhor. É um privilégio poder estarmos juntos para adorarmos ao nosso Deus. Você que teve essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, que nós possamos louvar e adorar o nosso Deus através dos dízimos, através das ofertas, através dos louvores, que nosso Deus possa ser louvado e engrandecido nessa manhã. Antes de cantarmos qualquer nota, precisamos lembrar de algo que muda tudo. Deus está aqui. Ele está presente neste lugar, ouvindo cada palavra. O Senhor está escutando cada coração. E diante dessa certeza, que este culto se encha de reverência, de fé e de entrega. Vamos adorar ao Senhor. Fiquemos de pé. Adoremos. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Em atitude de reverência, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, aqui está a sua igreja para louvar mais uma vez e engrandecer o teu santo nome. Nós queremos dizer para ti que nós somos a oferta, nós pertencemos a ti. E nós queremos orar e agradecer a ti também por pessoas especiais, por profissionais especiais, médicos, pastores e professores, que durante essa semana foi comemorado, que eles possam ser pessoas que possam direcionar vidas para mais próximas de ti. Esteja conosco, esteja com o nosso louvor, com a nossa adoração. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças, bom dia! Chegou o momento de vocês. Obrigada. Podem ir devagar, não precisa correr. Bom dia, lindo. Todo mundo lindo, caprichou, porque hoje é sábado, né? Hoje é um dia especial. É um dia maravilhoso. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado, que lindos. Vocês estão bem? Foi uma semana muito legal essa, né? Foi o dia do professor. E sabe de uma coisa? Hoje é um dia especial também. Além de ser um sábado, dia separado por Deus, também é o dia do pastor. Também é o dia do pastor.
Crianças, lá em Jeremias, no capítulo 3, no verso 15, Deus disse assim para a gente, olha, vamos ouvir. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Deus nos deu pastores, escolheu pessoas, e Jesus também escolheu, sabia? Jesus escolheu os amigos para andar ao lado dele, que foram os discípulos. Deus também escolheu algumas pessoas para levar a sua mensagem. Quem foi que Deus escolheu? Deus escolheu Abraão, que era uma pessoa muito temente a Deus. Deus escolheu Davi, que foi o rei de Israel. Mas Davi era quem? Ele era só o último dos irmãos, né? O papai de Davi até esqueceu dele, lembra? Na hora de apresentá-lo para Samuel. Aí também Deus escolheu José. José era um homem temente a Deus. E ele foi escolhido por Deus. E depois ele foi ser o quê? Governador de qual local? De onde? Do Egito. Isso mesmo, Lauren. Foi o governador do Egito. E tantas outras pessoas Deus escolheu. Mas todas essas pessoas eram pessoas comuns. Como eu, como você. Deus também escolheu algumas pessoas um pouquinho desobedientes. Quem era o profeta desobediente? Era Jonas. Ele era desobediente, né, Davi? Escolheu também pessoas corajosas, como a rainha Esther. Ela se tornou rainha e foi muito corajosa, Esther. Mas também Davi, né? Mas todos eles eram pessoas comuns, mas eram pessoas dispostas a servir a Deus. Com Sansão também, com o coração aberto a servir a Deus. Então, Deus também escolhe a mim, também escolhe a vocês, também escolhe a você para servi-lo no reino. Jesus, ele tinha amigos caminhando do lado dele. E ele, Deus, através do Espírito Santo, escolhe também os pastores. Vocês já pensaram se na igreja não tivesse pastor? Acho que ia ficar um pouquinho bagunçado, né? Não ia ser muito legal, não. É muito bom ter pastores aqui na igreja. Mas os pastores também têm um coração aberto para amar e para adorar e para levar a palavra. O pastor, ele ensina para a gente. E vocês já perceberam que ele está sempre sorrindo? O pastor, está sempre com um sorrisão. Mas o pastor, ele fica cansado? Não. Ele se cansa também, sabia? Tem vezes que ele até chora. Tem vezes que ele fica tristinho também. O pastor precisa das nossas orações. Vamos fazer uma coisa? Que tal a gente chamar os nossos pastores para fazermos uma oração especial nesse dia especial deles? Vamos chamar pastor Samuel e o pastor Rafael para orarmos por ele. Porque hoje é o dia do pastor. Vamos lá? Posição para a oração. Vem cá. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por esse dia, que o Senhor nos abençoe e que esse dia é um dia importante, porque hoje nós vamos adorar ao Senhor e que obrigada pelos nossos pastores, porque sem eles a gente nunca ia aprender como que a gente ia para o céu. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir lá para o lugarzinho de vocês, lá perto do papai e da mamãe da família. Maravilha. Deus seja louvado. Feliz sábado, minha igreja. Tudo bem com vocês? Como é bom nós estarmos na casa de Deus, não é? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o que tem acontecido na nossa igreja, o momento dos anúncios.
e nós estamos em um mês especial. Na verdade, o mundo todo se une por uma causa nobre, Outubro Rosa. Então nós estamos aqui para lembrar as mulheres bonitas de nossa igreja sobre a conscientização e a prevenção também, e o diagnóstico, procurar ajuda, fazer exames e cuidar da sua saúde. Então, como igreja, nós estamos aqui para lembrá-la de cuidar da saúde, marcar o seu exame e cuidar do templo, o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Que Deus abençoe as mulheres de nossa igreja. Nós estamos em movimento, e a igreja aqui, Central de Vitória, cuida muito da saúde, e foi pedido, não sei se o Daltinho está aqui, e ele está pedindo para que os irmãos que têm interesse de aprender mais sobre a mensagem de saúde, estudar um pouco mais a respeito deste tema, haverá um simpósio preparado especialmente para você. Você pode fazer a sua inscrição pelo link, mas se você quer saber mais informações, entre em contato conosco, com os pastores, com os anciãos, e nós daremos mais informações para vocês, tá bom? Nós estamos já na campanha de arrecadação de roupas e calçados. Nós estamos aí quase finalizando o ano, e com certeza lá no seu guarda-roupa você tem uma roupa bonita. Então, nós convidamos você, membro da nossa igreja, a separar aquele calçado, aquela calça, aquela camiseta bonita e abençoar vidas. O local de entrega é aqui mesmo na guarita da associação, você pode deixar lá e tenha a certeza que com a sua doação você vai estar abençoando vidas. Então, faça planos. Nossa igreja, ela tem um alcance, eu digo que global, porque toda semana pessoas de todo mundo têm nos assistido. Pessoas da Angola, sempre temos pessoas da Europa, Estados Unidos, Canadá. Então, ao você estar aqui na igreja, ao permanecer no ambiente da nossa igreja, você autoriza o uso da sua imagem para fins de divulgação. Então, todos os nossos programas estão sendo transmitidos, e você também tem a oportunidade, se você gostou de um sermão, se você foi impactado, abençoado, você pode compartilhar o link deste sermão com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Então, a equipe de comunicação, ela também desafia e encoraja os irmãos a compartilhar e a pregar também através das redes sociais, através do nosso canal Igreja Central de Vitória. Limpeza, meus irmãos, esse lindo templo, bonito, para a honra e glória de Deus, ele precisa ser cuidado. Então, a recomendação é para que você não coma aqui na nave, no santuário. Então, se você trouxe o lanchinho aí para o seu filho, para a sua filha, nós pedimos respeitosamente que você saia do templo. Nós temos ali salas, temos o salão, para que possamos manter um ambiente bonito, um ambiente limpo para a honra e glória de Deus. O primeiro banco, ele está reservado para as famílias dos nossos queridos irmãos cadeirantes. Então nós pedimos, por gentileza, para os irmãos que estão aqui, para deixar o primeiro banco, tá bom? O primeiro e o segundo banco sempre reservado para os nossos amados cadeirantes com as suas famílias. Agradecemos pela ajuda, pelo apoio e pela compreensão também. Eu acho que vocês conhecem esse pastor. Eu estou pregando aos domingos e tem sido uma bênção, irmãos. Quantos irmãos estão vindo aos domingos? Posso ver as mãos? Nós estamos tendo encontros com Jesus. Este é o título da série que Deus me deu para pregar para a igreja. Então amanhã estarei pregando e no outro domingo também, para a honra e glória de Deus. Aqui não está a imagem, mas nós também estamos com os nossos cultos de quarta-feira, que também tem sido uma bênção, às 19h30. Eu sei que às vezes é cansativo para você no meio da semana estar aqui na quarta-feira, mas é uma bênção. Na quarta-feira tivemos um culto aqui abençoado, o Ministério da Família esteve à frente e foi assim maravilhoso. Então nós convidamos você a participar dos nossos cultos, não somente no sábado às 9 horas, mas aos domingos às 19h30 e às quartas-feiras também às 19h30. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.
Bom dia, meus irmãos. Um feliz sábado a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Este é um momento especial do nosso culto, em que nós, como família, iremos juntos adorar aquele que nos amou com um amor que não conhece limites. E sobre esse amor que gostaria que você refletisse agora. Imagine que o Rei dos Reis, o soberano do universo, trocasse sua coroa de glória por uma coroa de espinhos. Que amor inigualável! Ele transformou vergonha em vitória. E diante desse amor, gostaria de convidá-los a louvá-lo com gratidão, louvar a esse Deus com reverência, celebrando a vitória que nós recebemos em Cristo. Neste momento eu quero convidar a Igreja Central de Vitória a louvar a esse Deus poderoso. Coroa que ele usou não era de ouro, apesar de coroarem como rei. Não era de rubis ou diamantes, mas era feita só de espinhos vis. Por que tratar um rei dessa maneira? E por que fazê-lo usar coroa igual? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu arreal. Jesus usou na cruz, fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez.
que esperança maravilhosa. Depois de lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós, ao trocar a nossa derrota por uma grande vitória, nós somos convidados a dar o passo seguinte: confiar nesse Deus todos os dias. Ainda que eu não veja, Deus está no controle. E quando tudo parece incerto, a fé nos diz: Ele nunca perdeu uma batalha. E ao confiarmos nisso, eu quero convidá-los a adorar esse Deus, entregando tudo aquilo que aflige o seu coração nesta manhã. Confie. Solidão, existe solução. O nome é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz sábado, igreja.
Que maravilha nós estarmos aqui. Ué, cadê minha metade? Meu amor? Ah, tá aqui, veio também. Nós estamos muito felizes hoje, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o Santo Sábado do Senhor, mas também é um dia de homenagem a uma pessoa muito especial para nós aqui da Igreja Central de Vitória, que são os nossos pastores. Hoje é o dia do pastor, você sabia disso? Então, com muita felicidade, nós temos aqui o nosso pastor Rafael e o pastor Samuel. Gostaria que eles pudessem entrar aqui, por favor. Obrigado, meu amigo. Feliz dia do pastor. Feliz dia do pastor, meu querido. Olha, mas eu gostaria aqui também de chamar, não é verdade? Está faltando o quê? A Lilian também, porque sempre ao lado do pastor existe uma grande esposa também, né? Por favor, Lilian, aqui nesse momento aqui, nós gostaríamos muito que você estivesse aqui conosco, e o Dani também. Que bênção. Somos privilegiados grandemente em termos os nossos pastores aqui conosco. E é uma bênção, porque eles assim trabalham constantemente, não tem hora. Toda hora está sendo acionado pelos membros, pelo ancião também. Mas é uma bênção, pastores. Trabalhar com vocês é um privilégio imenso. E com certeza toda a igreja é abençoada com a presença de vocês. Nós preparamos aqui uma lembrancinha para colocar aqui para vocês. Eu gostaria que a Mari e o Jacques pudessem trazer aqui uma lembrança para os nossos pastores aqui. Vocês são muito especiais para toda a nossa igreja. Mas aí falou aqui assim, poxa, esses aqui são os nossos pastores aqui da Igreja Central, mas nós temos outros pastores também aqui conosco. Hoje eu sei que nós temos assim um evento muito especial que está acontecendo no SCC. Com certeza o pastor Alcino está aqui, já está lá no evento. Mas temos o pastor Jean, não sei se o pastor Jean está aqui conosco hoje. Pastor Ellison, estão todos, não está aqui ainda. Existe algum pastor aqui conosco, congregando conosco aqui? Não temos. Então, nós temos aqui os nossos pastores representando todos os outros pastores. E a gente fica muito feliz pela vida de vocês. E neste momento, eu gostaria que os anciãos estão aqui. Por favor, Bill, Deneval, por favor, vem aqui um pouquinho também. Uma representatividade dos nossos anciãos aqui, para que nós pudéssemos fazer uma oração nesse momento. Deneval está aí, Deneval, isso aí. Queridos, está aqui, nós estamos sempre à disposição para colocar o ministério de vocês sempre avante e para que essa igreja possa crescer e em breve, muito em breve, vermos Jesus voltar, que essa é a nossa finalidade e a nossa missão. Eu gostaria de fazer uma oração. Você, igreja, por favor, curve a sua fronte para orarmos juntos. Pai querido que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este dia tão memorável que é o dia da criação, o dia da redenção, que é o Santo Sábado do Senhor. E com ele o Senhor nos enviou pastores também, para que pudesse nos direcionar como igreja. E nós somos muito felizes com os nossos pastores aqui. Pastor Rafael, com a sua esposa Lília e o Dani. Que o Senhor possa abençoar grandemente essa família, Senhor Deus. Também o nosso pastor Samuel, com a sua família, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, seu ministério juntamente com os jovens, possa fluir e possa atrair muitos jovens para esta igreja. Por favor, Senhor, abençoe esta igreja, que todos nós possamos viver
em harmonia e vivermos focados na missão. A missão de pregar o teu evangelho para vermos Jesus voltar em breve. Por favor, nos abençoe neste dia por Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, meus pastores. Depois deste agradecimento, dessa homenagem, louvado seja Deus por isso, nós temos um recado aqui também. Eu gostaria de um outro microfone aqui para o nosso pastor também. Aqui, obrigado. Pastor, essa igreja precisa avançar. É isso. Como é que nós vamos fazer agora? Que benção, viu, Marcelo? Pastor, agora, o senhor recebeu a homenagem, né? o senhor recebeu a homenagem, agora vai trilhar aí como o nosso pastor agora. Vamos lá. Igreja querida, bom dia. Um sábado maravilhoso para você, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, é muito bom estarmos juntos. Fiquem um tempinho distante aí, num compromisso, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Espero que vocês tenham se comportado bem, viu? A minha ausência, tenho certeza disso. Vocês são bênção demais. Igreja querida, é o seguinte, pode colocar na tela para mim, por favor, a imagem. Nós estamos, amigos, há 2 meses congregando no novo templo da Igreja Central de Vitória. A gente está muito grato a Deus por termos um lugar bonito, confortável, abençoado. O que você está vivendo aqui é um milagre. Milagre, milagre, milagre. Quem viu aqui essa igreja no chão, nas ruínas, vamos dizer assim, percebeu a mão de Deus ao ver este templo levantado pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus. E também por você, que acreditou nesse sonho, nesse projeto. Agora nós temos uma igreja estruturada, bonita, mas estamos em casa nova. E quando você está em casa nova, você sabe que tem muitos detalhes para ser organizado. E a nossa igreja precisa avançar. E a gente quer que essa igreja seja um local, uma casa de oração para todos os povos sempre. E o nosso sonho é de continuar avançando nesse projeto. Então, o que a gente quer fazer? Algumas coisas nós estamos trabalhando para a gente poder avançar e conseguir ter um ambiente ainda mais organizado e confortável para a gente poder adorar a Deus. Se você já visitou aqui as dependências da igreja, percebeu que lá embaixo nós temos algumas salas, são 10 salas, para as classes da Escola Sabatina dos Adultos. Nosso plano é que todas as classes funcionem dentro de uma sala específica e ali seja uma mini igreja, vamos dizer assim, onde você vai ser pastoreado pelo seu professor, acompanhado e adorar a Deus junto. Esse é o nosso sonho. Esse é um diferencial dessa igreja. Só que essas salas, elas precisam ser estruturadas e organizadas. E hoje a gente precisa ter cadeiras para essa sala, precisamos botar ar-condicionado para essa sala. Só para você ter uma ideia, hoje nós precisamos, para a sala dos jovens, para a sala dos adolescentes juvenis, além do Ministério Infantil, nós precisamos de ter pelo menos 580 cadeiras novas. E a gente não tem. E cadeira não é algo que dá para comprar no mercado assim fácil, né? Para a gente poder mandar para a fábrica para fazer e tal. E é um processo. Então o que nós precisamos hoje? Adquirir as cadeiras. E nós precisamos de botar ar-condicionado lá. O calor está chegando aqui em Vitória e a gente não tem ar-condicionado nas salas. Então, para isso, amigos, eu preciso da bênção de Deus. Preciso das orações de vocês. Mas preciso da oferta de vocês. Nós precisamos, na verdade, Marcelo, e eu acredito que nós já temos esse valor. Com certeza. Eu acho que já temos. Está com os irmãos, mas não sei. Com certeza, está com cada um deles. Porque a gente precisa viver como igreja. Nós somos um. E essa igreja unida, amigos, pode realizar algo extraordinário ainda mais para o Senhor. Como é que vai funcionar, então, o projeto, oficialmente, Marcelo? Projeto Casa Nova. Projeto para a gente poder continuar envolvido nesse processo da Igreja Central de Vitória. Bênção, o pastor colocou aqui, projeto Casa Nova, é o que nós precisamos, 580 cadeiras e 20 aparelhos de ar-condicionado. Queridos, todo o orçamento já foi feito, realizado, eu e o pastor Rafael ligamos para os fabricantes, os fornecedores e desenvolvemos ali uma conversa com eles. E está dando tudo certo para a honra e glória de Deus, não é, pastor? E aí, o que acontece? Eu vou pedir o próximo slide para vocês poderem entender como é que nós vamos participar. Desse total do orçamento, nós dividimos o total por 700 cotas. 700 cotas. E uma cota vale R$450, pastor. Quando você adquirir uma cota de R$450, você está colocando uma cadeira e uma parte do ar-condicionado e assim sucessivamente. Então, ou seja,
sabe como é que vai acontecer no próximo sábado, pastor? Nós vamos falar o seguinte: olha, nós tínhamos nesse sábado 700 cotas, agora nós temos 600, agora nós temos 500 cotas, e assim sucessivamente até nós finalizarmos. Ou seja, quando nós finalizarmos as 700 cotas, nós temos aqui todo este mobiliário, pastor. A ideia é a gente conseguir o mais rápido possível, porque assim, ó, a fábrica precisa de um tempo para produzir. A gente já quer essa semana, amigos, olha, é pela fé, tá? Essa semana a gente já quer dar a entrada para a gente conseguir fazer com que a fábrica produza o mais rápido possível, para a gente poder, o mais breve possível, ir para as salas. Mas a gente precisa da ajuda de vocês mesmo, né, Marcelo? Com certeza. Pastor, me diz aqui, qual é a data máxima que nós queremos estar nas salas? Nós queremos estar no primeiro sábado de dezembro, já com todas as salas funcionando. Amém, não? Amém? Então nós precisamos aí, porque a fábrica precisa de pelo menos um mês para produzir as cadeiras e tudo mais. Então, o que eu preciso ver com vocês? Eu preciso dessa semana, a gente precisa pelo menos aí, o Marcelo, de pelo menos aí umas 150 cotas para a gente dar entrada. Exatos. É difícil, Nós mas vamos pela conseguir, graça de Deus, porque tudo é possível. Segunda-feira nós vamos dar a entrada e precisamos da ajuda de cada um de vocês. Como participar, como fazer? Próximo slide. Olha, você tem aí, eu acho que dá para pegar aí, no 7Me. Gente, muito fácil fazer você adquirir uma cota dessa, ok? Pelo 7Me, você vai apontar seu celular ali, você já vai ser direcionado para o 7Me. E eu criei alguns passos aí, pode colocar, depois a gente vai voltar nessa tela, próxima tela, por favor. Aí, ó, eu não sei se vai dar para enxergar, aqui fica melhor. Sim. O primeiro passo, você pegou ali naquele QR Code, você vai cair nessa primeira tela aí, o número 1, e você vai escolher essa última opção que está ali, outras ofertas. O passo 2, você tem ali ofertas para a minha igreja, que é a primeira opção. Quando você clica ali, você cai no passo 3, aonde você vai poder pesquisar a verba. É só escrever casa, só isso. Já virá ali, ó, projeto Casa Nova, você vai clicar ali, você vai cair no quarto passo. No quarto passo, você vai colocar o seu nome e seu e-mail. Se você já utiliza o 7Me, ele já vai jogar direto no seu nome, já vai vir o seu registro, ok? Colocou ali, passou muito fácil. Continuar, vai cair ali, ó. De que forma você gostaria de adorar? Aí você pode fazer pelo Pix, ou pelo cartão de crédito, como que você desejar, ok? E aí, ó, deu para entender, igreja? Muito fácil, 5 passos, tranquilo. Voltar lá no QR Code. Volta lá no QR Code agora. Volta agora lá. sim. Isso, vai ficar aqui no QR Code, tá? E deixa só o último recado aqui, Pode então, sim. Marcelo, o seguinte, ó, só para ficar claro, tá, mas para terminarmos esse momento. Isso que a gente está pedindo a Deus, através da sua adoração, é um passo a mais. Você vai continuar sendo fiel a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, que é o que faz essa igreja funcionar. Mas essa oferta de sacrifício, esse algo a mais, também faz parte da adoração a Deus, para que a gente continue tendo uma igreja que vai estar ainda mais abençoada e avante na missão. Tá? É isso, e pastor, amigo. eu gostaria só de dizer o seguinte, são cotas, você pode adquirir 1, 2, 3 cotas, se você 100? quer rapidamente, 150. né, descer logo, né, pastor, que essas cadeiras e ar-condicionados já esteja tudo ali no local, você pode adquirir mais de uma cota e assim sucessivamente. Queridos, tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no seu coração, cada um de vocês coloquem aí, e nós vamos, cada sábado, pastor, apresentar aqui as quantidades de Nós teremos cotas. agora o momento de dízimos e ofertas, você já pode adorar a partir de agora. Se você quiser colocar no seu envelope também, projeto Casa Nova, cadeira, o que você colocar ali a gente vai entender, para a gente poder participar junto desse momento, tá? Vamos juntos. Pastor, só tem um detalhe. Sim. Aí um pode falar assim, poxa vida, eu não consigo uma cota. Sim. Eu não consigo 450. Como é que a gente faz, pastor? Amigo, a Bíblia diz que Deus abençoa quem oferta com alegria. Alegria. Eu espero que o seu coração, de alguma maneira, participe desse projeto e você faça parte desse projeto também. Só colocar Casa Projeto Nova. Casa Nova, nossa igreja, para continuar servindo e adorando o nosso Deus. Amém. Vamos para os dízimos e ofertas? Vamos sim. A partir desse momento, nós autorizamos para que os diáconos e diaconisas e o louvor pode vir aqui, para que nós possamos, enquanto louvamos, vamos adorar o nosso Deus. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Qualquer dúvida pode nos procurar. Deus abençoe vocês. Bom culto de adoração.
cuidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da tua palavra curou a nossa alma, quebrou-nos amor, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, há lugar na casa, há lugar na casa, há lugar na casa. Perdão na casa, quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Amém, Senhor. Como é bom saber que há lugar na casa, para mim e para você nessa manhã. Nós vamos orar agora, entregar os nossos pedidos nas mãos de Deus, mas nós queremos dizer para os irmãos que estão em casa, nós estamos aqui orando pelos pedidos, que a mão poderosa de Jesus Cristo possa alcançar você na sua casa, que neste sábado você possa obter respostas do céu. A Igreja Central de Vitória está orando por você. Obrigado por estar conectado conosco. Meus irmãos, todos nós temos pedidos, anseios no coração, e nós vamos entregar diante do Senhor. Então eu te convido a se ajoelhar neste momento. Os diáconos e as diaconisas permaneçam como estão, por gentileza, e nós vamos entregar as nossas petições diante do altar do Senhor. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui ajoelhados, dobrados diante do Senhor, e nós nos achegamos aqui em nome de Jesus.
Que alegria, ó Deus, é estarmos no templo nesta manhã, para render glórias, honras e louvores ao nome de Jesus. E estamos aqui, ó Pai, obrigado porque estamos na Tua casa. Aqui se encontram os Teus filhos e filhas, com seus anseios, as suas necessidades, e atraídos pelo Espírito Santo, estamos aqui para entregar o nosso coração para Jesus Cristo nessa manhã. Senhor Deus, há homens e mulheres que estão agora entregando as suas petições ao Senhor. Que o céu venha se abrir para estas pessoas agora em nome de Jesus. Que as mães que estão orando pelos filhos possam ser atendidas. Que jovens que estão clamando por uma porta de emprego possam receber, ó Deus, o emprego nesta semana em nome de Jesus. Que homens e mulheres que estão pedindo perdão e pedindo por uma nova chance venham receber a graça de Jesus Cristo neste momento. Mas há também filhos e filhas que estão aqui ajoelhados, gratos ao Senhor por uma bênção especial. Nós agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. E de uma forma especial queremos orar pelos enfermos de nossa igreja. Que a mão curadora de Jesus Cristo venha tocar estas pessoas agora em nome de Jesus. Que as pessoas que estão aqui clamando por cura, por libertação e por renovo, aqui na Igreja Central de Vitória e nos lares, possam agora receber a salvação em Cristo Jesus. E de uma forma especial oramos pelo nosso ancião Paulo Raul. Ele está hospitalizado em São Paulo, que o Senhor continue cuidando dele, curando, e que logo, logo ele possa sair e estar conosco aqui com a sua saúde recuperada. Nós entregamos ele nas tuas mãos e a sua família e toda a nossa igreja, em nome de Jesus oramos. Amém. A oração é uma forma de nos conectarmos com Deus. Eu fico pensando no privilégio que nós temos de, mesmo estando em lugares distantes, onde por vezes não conseguimos uma conexão com o nosso 5G, com o Wi-Fi, e mesmo assim nós conseguimos nos conectar com o Rei do Universo, o meu Criador, o seu Criador. Nesse momento, nós temos a oportunidade de, através deste louvor, nos conectarmos com Ele. E o convite é que nós possamos abrir o nosso coração e falar a Ele como a um amigo, porque Ele está aqui disposto a nos ouvir. Estou tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, confessar sem me importar com o porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Teu silêncio, a tua voz são as pausas musicais da canção que
de mim. O meu grito transbordou, no sorriso a gratidão. Tempestade que me ensina a ouvir. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o teu querer, nessa terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre, amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Quero estar ligado a ti. Amém. Obrigado, vocal 3 tons, que bênção. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e vamos falar com esse grande e poderoso Deus, em nome de Jesus. Grande Deus, muito obrigado, Senhor, pela honra, pelo privilégio que temos de nesta manhã de sábado estarmos na presença do Senhor Jesus, maior autoridade do universo, para adorarmos o Senhor, para sentirmos o Senhor pertinho de nós. O Senhor está aqui, Deus. Este lugar, neste momento, se transforma num pedacinho do céu, porque o Senhor está presente aqui conosco. O Teu Santo Espírito sobrevoa esta igreja. Ó Paizinho querido, em nome de Jesus, nos batize agora com o Espírito Santo. Fale em nosso coração, Senhor. Purifique a nossa mente, Deus. Purifique o nosso coração, os nossos ouvidos, nossos olhos. Nos tire todo o sentimento mal. Tire de nós tudo aquilo que possa nos afastar do Senhor. Para que possamos agora, ao abrir a Tua palavra, entender o recado, a lição, o chamado que o Senhor tem para essa igreja. Que o nosso coração esteja pronto para Te ouvir, para Te adorar. Nós acreditamos no Senhor e confiamos de que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso permaneça conosco, Deus. Obrigado pela honra de estarmos aqui. Mas por favor, não nos deixe sair da mesma maneira que entramos. Que ao sairmos daqui, possamos ter certeza que encontramos Jesus neste lugar. Fale conosco agora. É a minha oração. E ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém. Minha querida igreja, mais uma vez, é muito bom receber você aqui neste lugar. Você me dá um pouquinho mais de retorno, por favor? Obrigado. É muito bom saber que o Senhor Jesus convidou você para estar aqui.
Já desde quando eu cheguei aqui, já encontrei algumas pessoas que me falaram: pastor, olha, estou vindo de outro lugar, de outro estado, para conhecer esta igreja, para adorar junto com vocês. Então me permita conhecer você. Quem que está aqui essa manhã, que não é membro da Igreja Central de Vitória, mas está nos visitando essa manhã, levante sua mão, para que eu possa conhecer, por favor. Olha aí, temos algumas pessoas. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom saber que você está conosco aqui e que Deus te abençoe poderosamente. Para você que está conosco na internet neste momento, que Deus abençoe você. É muito bom receber a sua audiência. Eu vi que tem muitas pessoas conectadas agora. Se você puder compartilhar essa mensagem para outras pessoas, também chegará a mensagem para mais gente. Eu tenho certeza que mais vidas serão tocadas pelo poder do Espírito Santo, tá? Seja bem-vindo à Igreja Central de Vitória de maneira virtual. Olha, todo dia do pastor é uma oportunidade de gratidão a Deus. Mas para mim, pastor Samuel, e nesses anos que Deus tem me dado a alegria de servir como pastor, também é um momento de reflexão, de confirmação do chamado de Deus. E hoje eu acordei cedo e orei ao Senhor Jesus por você, por esta igreja que Deus está me dando a alegria de pastorear, e orando pela minha família, orando pelo meu ministério, para que o Senhor possa nos dirigir. Eu, na verdade, sou pastoreado pelo grande pastor que é Jesus, e você também. Que nós somos aqui, somos apenas filhos de Deus, tentando caminhar juntos na jornada. Querida igreja, tem sido um presente estar com vocês. Esse comecinho tem sido tumultuado, corrido, porque é tanta coisa. A gente tinha aceitado algumas responsabilidades. Na última semana, nós estivemos representando a Igreja Central de Vitória lá na Conferência Geral, na reunião administrativa que acontece lá todo ano. E foi uma experiência assim incrível, porque a gente vê uma igreja muito organizada e muito focada na missão. Foi lançado agora na Conferência Geral algo que me deixou assim impactado. Em 2027 se completa 2000 anos do batismo de Jesus. E em 2027 terá o maior projeto evangelístico da história da Igreja Adventista no mundo. Todas as igrejas serão reunidas para um projeto chamado One Voice 2027. É algo incrível que vai acontecer. E eu queria que vocês orassem por isso. E eu me emocionei muitas vezes. Amigos, Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar, amigos. Eu quero casa nova, mas lá no céu também. E é para lá que nós estamos indo. E precisamos estar envolvidos de alguma maneira. Então assim, deixa eu fazer 2 pedidos para você. De todo o meu coração, pode ser? Primeiro, eu pedi isso no primeiro dia que eu cheguei aqui. Continue orando por nós. Continue orando pela sua igreja, pelos seus pastores, pela sua liderança, mas pela sua família. Vamos orar um pelos outros. Amigos, chegou o momento que precisamos de mais de oração. Quanto mais oração, mais poder. Amém, não? Posso contar com você? Se eu sentir fraquinho, que vocês estão orando pouco, então ore mais. A gente precisa de mais das orações de vocês. Mas segundo, se envolva. Olha aqui para mim. Só nós dois aqui. Deixa eu falar com você. Tem gente que está sentadinha aqui que é muito talentosa, que já faz um tempo que está tirando meio umas férias. Olha, de Deus não se tira férias. Continue usando seus talentos para Deus. Cristo precisa voltar. Tem espaço para todos nós. Para todos nós. Então se envolva de alguma maneira para fazer parte da missão de salvar pessoas para a eternidade. Você e sua casa. E eu vou orar e te ajudar nisso, tá? Vamos juntos. Em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Sim ou não? Você está com a sua Bíblia aí? Então vamos abrir a palavra de Deus, tá? Estamos tendo o SCC, então nós temos algumas famílias que não estão aqui, estão no SCC. Eu vou pregar e vou para lá. E que vocês orem pelos casais que estão lá. É sempre um movimento muito, muito legal. Nós teremos agora, no mês de novembro, um projeto muito especial, que é sobre saúde. Vocês viram o pastor Samuel falando, com o pastor Sidionil Bias. O pastor Sidionil foi o meu professor do curso de teologia e foi quem mais me ensinou sobre saúde de maneira equilibrada. Eu nunca vi ninguém falar de saúde de maneira tão equilibrada como o pastor Sidionil. E tê-lo aqui no nosso estado é muito positivo. Então, se você não se inscreveu, vale a pena você se organizar para estar neste evento. Procure o Dalton, procure lá com as informações. Eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado também. Recados dados, palavra de Deus. Deixa eu explicar a mensagem, tá? Eu gosto de explicar a mensagem. E eu estou feliz de estar aqui pregando com vocês. Eu gosto muito, eu já falei isso aqui, de trabalhar personagens bíblicos. Eu gosto de história. Você gosta de história? Quem gosta de história? Eu gosto muito de história, eu gosto de contar histórias, de ouvir histórias. Por isso que sempre quando eu for visitar você, eu quero ouvir a sua história, porque eu gosto de ouvir. E cada um tem a sua história. E a Bíblia é repleta de histórias, sim ou não?
Lindas histórias. E existem algumas histórias que são de personagens não muito conhecidos, que estão ali como coadjuvantes, mas que nos ensinam muitas coisas. Então o Espírito Santo de Deus pediu para que eu falasse com vocês hoje sobre 2 personagens bíblicos da mesma história, mas que não são personagens principal da história. Existe uma outra personagem que é a principal, mas esses 2 personagens aparecem ali na história, mas olha, eles nos ensinam muito. E eu clamo a Deus em nome de Jesus que você consiga compreender, baseado nesses personagens, as orientações sobre essa história. Quem são esses 2 personagens, pastor? Uma é uma mulher que nem servia a Deus, servia, mas nos ensina muito. Eu vou explicar o quê. O nome dela é Vasti. E um homem chamado Mordecai. São personagens coadjuvantes de uma personagem principal. Quem é a personagem principal? Esther. Mas esses 2 personagens nos ensinam bastante. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Nós vamos juntos compreender esses 2 personagens e essas 2 perspectivas, e que o Espírito Santo fale com você em nome de Jesus. Livro de Esther. Pastor, onde está o livro de Esther? Na Bíblia. Velho Testamento. Você abre a Bíblia no meio, vai cair no livro de Salmos. Você vai voltar um pouquinho, vai estar Jó. Você vai voltar um pouquinho, vai estar Esther. Antes do livro de Jó. Facilitou? Não? Melhora, né? Então procura aí o livro de Esther. Se a Bíblia estivesse em ordem cronológica, a Bíblia não está em ordem cronológica, porque a Bíblia não foi feita para ser lido como um livro normal, ela foi feita para ser estudado, entendido. Se fosse em ordem cronológica, a história de Esther deveria estar ali depois de Daniel, depois de Esdras, sabe? Porque Esther está relacionada ao Império Medo-Persa. Você lembra dos babilônicos? Lembra que os babilônicos foram destruídos, né, ou vencidos pelos Medo-Persas? Aqui nós estamos falando do Império Medo-Persa. E nesta época, quem era o rei era Assuero, ou Xerxes. A Bíblia usa os 2 nomes, mas Assuero. E o rei Assuero tinha algumas características. Você conhece a história de Esther? Sim ou não? Quem aqui conhece a história de Esther? Ok. Eu também pensava que conhecia. Mas a gente escuta tanta história de Esther, e geralmente a gente fala de Esther, a gente lembra lá do cetro de ouro, que mais? Do desfile, dos judeus que foram libertos. Mas, amigos, olha aqui para mim. Se tem uma história da Bíblia, digna assim das melhores séries do universo, cheia de detalhes, de reviravoltas, de altos e baixos, é a história de Esther. Eu te convido a ler essa história com calma, para você entender os detalhes. Então quero nos próximos minutos só relembrar com você um pouquinho os primeiros capítulos do livro de Esther. Pode ser? Vamos juntos. Esther capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Esther capítulo... Agora, entra comigo na história, viu? A ideia é a gente conseguir compreender essa história em todos os seus detalhes. Esther capítulo 1. Deixa eu ler a partir do verso 1. A gente vai lendo alguns versículos, tá? E vamos trabalhando juntos. Então vamos lá, no primeiro capítulo, diz assim, estou lendo a Nova Almeida atualizada. Isto aconteceu nos dias de Assuero. O Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a... Então, preste bem atenção. Quantas províncias Assuero cuidava? 127. Da Índia até a Etiópia era a região. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, e o exército e os governadores da Pérsia e da Média, bem como os nobres, os governadores das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor de sua excelente grandeza, e durante muitos dias foi a festa. Quanto tempo durou a festa do rei Assuero? 180 dias. Ô festão. Quanto que dá 180 dias? Quantos meses? 6 meses. Amigo, o ano tem 12 meses. O Assuero passou quanto tempo festejando? Meio ano festejando. Amigo, ele era um rei orgulhoso. Ele gostava de mostrar os seus palácios, andava com os seus governadores,
festejando, era a alegria dele, e andava e mostrava as grandezas, as vitórias. Era um rei orgulhoso. E por 180 dias ele festejava. Mas olha o que diz o texto, vamos lá, a história continua. Passados esses dias, verso 5, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Peraí, quantos meses de festa? 6 meses. Depois de 6 meses, ele, não contente, decidiu fazer a despedir da festa, a última semana da festa. Então, por mais 7 dias, ele fez um banquete. E aí, amigo, era bebida, comida, tá, 7 dias. O que mais? Havia cortinas de algodão, brancas e tal. Verso 7, a bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos. Havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Aí o verso 9. E Vasti, quem era Vasti? Quem era Vasti? A rainha. E a Vasti também deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Enquanto o rei ficava 6 meses festejando, e depois fez a despedida da festa, 7 dias, a rainha também falou, também vou fazer um jantar para minhas amigas. E fez uma festa para as amigas. Mais discreta talvez, não como o rei, mas fez uma festa. Agora olha o que diz o verso 10. Preste bem atenção. No 7º dia, quando o seu coração do rei já estava alegre por causa do vinho, a Bíblia é polida, né? O coração do rei estava alegre por causa do vinho. Em outras palavras, deixa para lá. O rei Assuero ordenou ali aos seus servidores, aos 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti. E que ela viesse com a coroa real. Porque ele queria mostrar ao povo e aos príncipes a beleza dela. Pois Vasti era muito o quê? Bonita. Depois de 7 dias de festa, depois que ele já tinha bebido durante 7 dias, já não dava, conseguia dar um passo mais de tanta bebida, já não tinha mais o que festejar, ele decide fazer o que reis bêbados e bobos fazem, que é mostrar a sua esposa como troféu, que é apresentar como um detalhe. Então venha, rainha, venha desfilar para os meus amigos, porque você é linda. A ideia dele era apenas mostrar que, além de tudo que ele tinha, ele ainda era casado com uma linda mulher. Esse era o sonho dele. Um rei bêbado e bobo. Só que aqui vem o detalhe de Vasti. E aqui mostra uma força de alguém que decidiu fazer diferente. E teve coragem para fazer, sabendo que teriam consequências. Verso 12. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu. E diz a minha Bíblia que ele se inflamou de tanta raiva, de tanta indignação. Interessante. O que eu acho interessante aqui nessa história é que agora Vasti, quando recebe a notícia do rei, olha, você vai vir para desfilar para os meus amigos, ela tem coragem. Perante um pedido absurdo de um marido autoritário, bêbado e bobo, de que ela não iria fazer isso. Eu não vou me submeter aos seus desejos. Eu não vou fazer aquilo que você gostaria que eu fizesse. Porque não é isso que a minha moral, que a minha condição permite fazer. Diz que o rei fica muito nervoso, fica angustiado. E fica angustiado porque também os seus amigos ficam nervosos. Mas por que os amigos do rei ficaram nervosos? Por que eles estavam preocupados? Eles não estavam preocupados por causa do rei, nem por causa da rainha que não foi desfilar, só de coroa para eles. O que eles estavam preocupados é porque eles pensaram assim, se a esposa do rei não obedece o rei, eu imagino das nossas esposas, não, vai ter um problema. Se isso ficar acontecendo, olha a preocupação que eles tinham. E aí eles conseguem convencer o rei a fazer um decreto, dizendo neste decreto, que a partir de agora, em nossa casa, quem manda são os maridos. Olha aí a situação. Se tem que fazer decreto para isso. A preocupação deles é de como seria. E aí eles decidem no verso 19, diz o verso 19. E se for do agrado do rei, que se baixe um decreto real, e que se inscreva na lei dos medas e dos persas, e não se revogue,
que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Que este decreto do rei, se for proclamado em todo o reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. E o conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes. E o rei fez o que Memucã havia sugerido. O que acontece aqui é o rei baixar um decreto, falando de que era necessário que algo acontecesse para que tivesse uma submissão. Ok. Capítulo 2. Estou só contando a história, tá? Meu objetivo aqui é apenas apresentar a história. Depois a gente vai aplicar para a nossa vida. Capítulo 2. E aqui a gente encontra mais outro ponto interessante. Verso 1. Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de quem? De Vasti. Depois de um tempo, o efeito da bebida passou e ele já não estava mais indignado, ele lembrou. Só que quando ele lembrou da Vasti, cadê a Vasti? Já tinha ido embora. Porque tem gente que toma umas decisões e depois se lembra e senta e esfria a cabeça e percebe que a decisão foi errada. Só que depois que percebe que a decisão foi errada, já está tarde. Porque aqui a Vasti já foi. Porque aqui ele já tomou um decreto de que a Vasti não poderia mais aparecer na presença dele. E ele ficou angustiado e ficou triste por causa dessa situação. E tempos depois ele sentiu falta da rainha, mas não tinha rainha. E aí o verso 2 diz que então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem então, rei, moças virgens de boa aparência para o rei. E que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Ergai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a ela os produtos de beleza que desejarem. E aí decide-se fazer um concurso para quem será a nova rainha. Aqui eu não vou entrar nos méritos desse concurso, nem qual eram as características específicas do concurso. Mas o verso 17, diz, aliás, no verso 12, diz que eram 12 meses de tratamento de beleza, antes do concurso acontecer. E que nesse tratamento, elas eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes, em uso entre as mulheres, e cada mulher chegava a vez de ser levada ao rei Assuero. Verso 17, diz que durante 1 ano, elas ficaram se preparando com os mais incríveis produtos de beleza daquela época, para que se pudesse apresentar-se perante o rei. Tá, verso 17 diz que o rei amou Esther, mais do que todas as mulheres. E ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Quem era Esther? Esther era uma judia. O texto faz questão de apresentar aqui Esther. No verso 15 diz que quando chegou a vez de Esther, filha de Abiel, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha. E ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real. Interessante que aquela menina, Esther, órfã, cuidada por Mordecai, teve a condição, talvez o próprio Mordecai escreveu nesse projeto, acabou ganhando o favor do rei, e se tornou rainha, porque tinha características especiais. Amigos, eram pelo menos uma de cada província. Eram quantas províncias na época? 127. Então, entre todas elas, e poderia ter mais do que uma numa província, Esther acabou que foi a escolhida pelo rei. Tá. O texto diz, lá no versículo 21, que naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, dos 2 eunucos do rei que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. E isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E o Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era de fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. E isto foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Preste bem atenção agora. A história vai ficando melhor. Agora preste atenção.
Não sei se você entendeu até aqui. O que está acontecendo é um rei que toma uma decisão com a sua esposa. A esposa diz não vai se submeter a isso. Ele faz um concurso, Esther ganha o concurso. Mordecai, que é primo de Esther e pai, que é adotivo de Esther, que cuida de Esther, decide então, quando Esther se torna rainha, ir morar na porta do palácio. E trabalhar ali, e ficar por perto. Porque ele era um homem de Deus e ele queria que a sua pessoa que ele cuidou como filha pudesse estar, de fato, de alguma maneira, ele cuidando. E ali, enquanto ele estava sentado, ele ouvindo as pessoas e trabalhando, ele percebeu que tinha 2 homens que conspiravam contra o rei. E ele contou para Esther: olha, eu descobri que tem 2 homens lá que estão tentando matar o rei. E a Esther contou para o rei, e o rei analisou e descobriu que era verdade. E aí disse que o rei foi salvo, e aqueles homens foram mortos. E aí o rei mandou anotar no livro das crônicas: olha, um dia o homem Mordecai e tal, e está lá. Ok, passou. Segue a história. Capítulo 3. No capítulo 3, aparece um incircunciso nessa história. Este homem, amigo, tem uns pontos interessantes. Capítulo 3. Diz que o rei decidiu que iria engrandecer o homem. Como é que chamava esse homem? Como é que ele chamava? Amigos, preste bem atenção na história. A Bíblia é linda. E ela vai seguindo alguns detalhes. Nada está por acaso aqui. Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou. E lhe deu um cargo mais elevado que todos os oficiais que estavam com ele. Mas verso 2. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mas o texto diz que tinha um homem. Como é que chamava esse homem? Mordecai. E Mordecai não se inclinava perante Amã. Estou falando aqui de personagens coadjuvantes. E agora Mordecai recebe a ordem de que todas as pessoas, ao Amã passar, deveria se prostrar perante ele. Mordecai fala: eu? Não. Por quê? Por que Mordecai não decide se ajoelhar ou se prostrar perante Amã? Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque ele servia a Deus. E ele sabia que adorar somente o Senhor. Mas tem um outro motivo também. Amã era amalequita. Se você pegar 1 Samuel 15, Deus manda Saul exterminar os amalequitas. E Saul não obedece. E os amalequitas se transformam depois em inimigos do povo de Deus. Inimigos do Senhor. Se você olhar o versículo, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: então o rei tirou da mão o seu anel sinete, deu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, inimigo dos judeus. Diz que esses homens eram inimigos dos judeus. Então, Mordecai sabia que ali estava alguém que tinha total aversão ao povo, que ele era também participante. Qual que era o grande motivo da raiva de Amã? É que todos se ajoelhavam, mas ele não ficou satisfeito, porque tinha um que não se ajoelhava. Amã fica enfurecido. Então Amã vai falar com o rei. E ele diz para o rei assim, encurtando, a história: olha, rei, não dá para a gente ter desobedientes aqui. Não é bom no palácio ter alguém que... Não dá, rei, a gente precisa pensar em alguma forma. Então eu faço um decreto para a gente poder, de alguma maneira, matar os judeus. Porque eles estão crescendo e eles são desobedientes. Existe uma ordem para que todos se ajoelhem, mas tem um que não se ajoelha. Rei, a gente precisa de uma maneira exterminar os judeus. E Mordecai escuta essa ordem. E o rei, porque ele era bêbado e bobo, decide ouvir a voz de Amã. E decide escrever um decreto para que os judeus pudessem ser derrotados. O rei concorda. Capítulo 4. Capítulo 4. Mordecai soube o que havia passado. Rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei.
e todas as províncias onde chegava a palavra do rei e sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza, porque o rei tinha feito um decreto que agora os judeus deveriam ser mortos. Interessante, porque, um parêntese, lá na época de Ciro, Deus usou Ciro para que se tivesse um decreto para que os judeus pudessem voltar para casa. Os judeus que estavam aqui foram aqueles que foram desobedientes à ordem de Deus, e que acabaram permanecendo por seus motivos, por ter criado motivo, porque criado raiz naquela região, e permaneceram ali depois dos 70 anos de cativeiro. Mas agora existe uma lei em que o rei Medo-Persa decidiu que mandaria exterminar todos os judeus que existiam naquela época. Mordecai sabia da história aí, e percebeu, e tentou de alguma maneira chamar a atenção. E aí, diz o texto, que Mordecai pede para que, mandando um recado para Esther, para que Esther pudesse clamar a Deus, e pudesse interceder pelo povo, para que Esther não esquecesse de qual era a sua raiz, e de que ela deveria fazer alguma coisa. A mensagem chega e no verso 11, Esther diz, entregue para o rei a seguinte mensagem, aliás, entregue para Mordecai a seguinte mensagem: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença do que de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamado nenhuma vez para comparecer diante do rei. Assuero era esquisito mesmo. Por 30 dias, ele não chamou a sua esposa para comparecer perante ele. Tá. Aí chega o verso 14. É o verso principal do livro de Esther. E o verso 14 é um apelo de Mordecai. É uma frase que Mordecai manda para Esther. O que Mordecai diz para ela? Verso 14. Porque se você ficar calada, e agora outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, não foi para um tempo como este, que você foi levada em lugar de rainha. Esther, se você não fizer nada, Esther, Deus vai fazer, porque é o povo dele. Mas quem sabe, Esther, não foi para um tempo como este, que você foi levantada. Guarde esse texto. Então Esther é tocada pelas palavras de Mordecai, e aí ela diz aquela frase no final do versículo 16: eu irei falar com ele, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei, se perecer, pereci, mas eu farei alguma coisa. Interessante. Capítulo 5. Ai, amigos, a história é maravilhosa. Preste atenção no capítulo 5. Nós já falamos aqui de quem? Assuero, Vasti, Esther, Mordecai, Amã. Verso 5. Capítulo 5. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs em pé no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele, e o rei então estendeu o seu cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do seu reino eu te dou, do meu reino eu te dou, Esther. Então Esther respondeu: rei, se for do seu agrado, venha hoje, junto com Amã, porque eu preparei um banquete para o rei. Se tinha uma coisa que o rei não recusava, era um banquete. Só isso, rainha? Só. Quero preparar uma janta para o meu marido, posso? Pode, mas traga Amã. Tá bom, Amã é o segundo do reino, eu vou. Tá bom. O mensageiro vai para Amã. Amã, notícia. Pois não. Amã, o rei mandou chamar você para um jantar com a rainha hoje. Pensa no homem orgulhoso, era Amã. Como é que Amã ficou depois desse convite? Imagina. Uau. Ele chega em casa celebrando, olha que alegria. Depois você lê o restante aí.
Só que ao mesmo tempo ele chega para a sua família e fala: mas eu não estou tão feliz. Eu vou hoje para o jantar do rei, mas não estou feliz. Mas por quê? Por causa do Mordecai. Porque até hoje ele não se ajoelhou na minha presença. E aí a família dele fala: mãe, é a sua oportunidade. Vá para o jantar, dê bastante vinho para o rei. Você sabe que o rei, quando bebe, faz tudo. Quando chegar, você fala com o rei, faz aquela carinha de burrinho do Shrek. Ele vai perguntar: por que você está assim? E você fala: por causa de Mordecai. E quando ele ficar assim, você fala para ele assim: olha, vá lá fora e prepara uma forca. Uma forca. Deixa a forca preparada. No jantar, depois do jantar, você vai estar ali, aproveitando a oportunidade. Presta atenção na história. Aproveitando a oportunidade da festa, e você manda matar Mordecai. Vai ser o melhor dia da tua vida. Você vai jantar com o rei, na presença da rainha, ainda vai assistir de camarote a morte do seu maior inimigo. Que dia! Amã falou: vocês são maravilhosos. Farei isso com alegria. Contrata uma equipe e eu imagino que ele, pessoalmente, vai para o Palácio Real, para do lado de fora, de madrugada, decidir organizar a forca para Mordecai. Beleza. Próximo capítulo. Capítulo 6. No capítulo 6, diz que naquela noite, o rei não pôde o quê? Não dormiu. Naquela época não tinha um remedinho, não dormiu. De madrugada, ele pensou: preciso dormir, estou cansado. O que eu vou fazer? Contar cordeirinho? Não funcionou. Vou tomar um leite quente? Não funcionou. O que eu vou fazer? E aí ele percebe: o servo, pois não, seu rei, tem um livro aí? Vou ver. Olha, rei, achei um livro. Que livro? É um livro de ata. Livro de crônicas. Livro de crônicas. Abra aí uma página deste livro de crônicas e leia uma história para mim dormir. De madrugada. Amigos, prestem atenção nesse detalhe. Quando o servo abre o livro, que história que ele abre ali para ler? Que história? Do Mordecai, que descobriu a conspiração contra o rei. Lembra desse texto? Que foi escrito no livro. Ele lê a história e o rei fala assim: nossa, este homem conseguiu me livrar da morte. O que fizeram para ele? Rei, aqui está dizendo que não fizeram nada. Mordecai não ganhou nada. Como assim? Mordecai não ganhou nada? Não é possível. Peraí, tem uma luz acesa lá fora. Quem está lá? Abre a janela. Quem está lá na fora? Amã. Fazendo o quê? A forca. Chame Amã. Amã vem de madrugada para o rei. Pois não, rei. Amã, deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo. Pois não, rei. O que você acha que eu devo fazer para alguém que eu quero honrar? Amã pensou: eu estou na crista da onda. O rei vai me honrar mais. É o melhor dia da minha vida. E ele pensou: deixa eu ver o que eu quero. Aí ele pensou, falou: rei, eu já tenho uma ideia. Qual é a ideia? O senhor pega o cavalo real. O senhor pega a pessoa que o senhor quer honrar, bote uma roupa real nela. Bote a pessoa em cima deste cavalo real. E faça com que se desfile com essa pessoa perante todas as pessoas, com alguém puxando este cavalo. E honrando essa pessoa na frente de todos. Dizendo: este é o cara, este é o cara. Combinado? Ótima ideia, Amã. Pois você fará isso com Mordecai. Chame Mordecai. Coloque ele a roupa real. E você vai puxando Mordecai no cavalo, dizendo para ele que ele é o melhor homem do mundo. Amigo, você consegue imaginar o orgulhoso Amã, que estava de madrugada fazendo a forca, decidir fazer agora um desfile com o seu Mordecai, falando para ele: este é o cara. Mas melhora a história, melhora. Amã faz. Leva Mordecai para passear no cavalo. Mordecai sem entender. Imagina a cara de Mordecai. Amã puxando ele. Ele que não se ajoelhava perante Amã. Imagina a cena. Ok. Terminou aquela sessão. Amã, cheio de vergonha, chega em casa angustiado.
fala, eu preciso pensar numa forma de me vingar, mas hoje tem o jantar. Aí ele vai para o jantar. Chega no jantar, ele pensa, hoje é a minha vingança. Quando chega no jantar, jantar preparado, mesa bonita, mesa posta, todo mundo tadinho. A rainha chega e fala, rei, eu preciso conversar com você. Pô, imagina a cena, olha para mim, eu estou contando aqui, depois você lê com calma. Rei, eu preciso conversar com você. Pois não. Na presença de todos aqui. Pois não. Eu preciso te contar uma coisa que você não sabe. É? O quê? Rei, eu sou judia. É? Judia? É. E aí? Não sei se o senhor lembra, mas o Senhor assinou um decreto onde todos os judeus deverão morrer. O rei, neste decreto você decretou a minha morte. Eu morrerei também. O senhor fará isso? Não. Quem mandou fazer isso? Quem mandou eu assinar esse decreto? Esther pega o seu dedinho e aponta. Está ali. Quem mandou fazer? Amã. O rei fala, sério? Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. O rei se levanta da mesa e vai para o pátio para poder pensar no que ele vai fazer. Ele chega no pátio, imagina a cena comigo, por favor, em slow motion. Está o rei aqui no pátio pensando, que situação, a rainha, eu assinei o decreto, o rei não volta atrás, e agora, o que acontece e tal. Tá. Neste momento, a Amã se desespera na mesa, se levanta e está a rainha lá. Ele se levanta e vai em direção da rainha para se jogar ao chão, para jogar ao chão e pedir perdão, rainha, misericórdia. Só que não foi o melhor dia da sua vida, não. Porque nisso que ele está indo em slow motion, diz o texto bíblico que ele tropeça e cai. Aonde? Em cima do colo da rainha. Quando ele cai em cima do colo da rainha, o rei que estava lá no pátio faz o quê? Entra na cena. E quando ele entra na cena, ele vê Amã caído em cima da mulher do rei. Cara, não é impressionante? Aí Amã fala, miserável, uma traição na minha frente. O que eu faço com você, Amã? Alguém que está assistindo a cena levanta a mão e fala, rei, tem uma forca lá fora. Resultado? Capítulo 7, versículo 9. Então Arbona, um dos eunucos que serviu o rei, disse, eis que existe junto à casa de Amã a forca, 22 metros de altura, que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que Amã seja enforcado nela, e assim enforcaram Amã na forca que ele mesmo tinha preparada para Mordecai. E o furor do rei se aplacou. Fim. Morre Amã na forca que ele mesmo tinha feito para o seu inimigo, que algumas horas antes teve que andar puxando ele num cavalo, dizendo, este é o cara, este é o cara. Não é uma história incrível, amigos? Não é incrível os detalhes? A história continua. Mordecai se transforma no líder, no segundo do reino, no lugar de Amã. Se estipula uma festa chamada Purim, que quer dizer sorte, que é uma festa celebrada pelos judeus até hoje, dizendo que ali a festa que eles comem a orelha de Amã é uma comida típica judaica, e nessa festa se celebra que o povo de Deus teve sorte por ter sido livrado graças a Esther e a Mordecai. Eu queria contar mais detalhes da história, mas eu incentivo você a ler com mais calma em casa o livro de Esther, você vai se surpreender.
Mas eu quero terminar com 3 lições. E gostaria que você compreendesse essas lições para a gente agora, em nome de Jesus. Olhe para mim. Vamos para a primeira lição? Ficou clara a história, amigos? Sim ou não? Interessante? Então preste a primeira lição. A palavra Purim, que é a festa dos judeus, significa sorte. O livro de Esther é o único, na verdade tem o livro de Cantares também, mas são os 2 únicos livros da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Mas lendo a história de Esther, você tem dúvidas de que Deus estava presente nessa história, sim ou não? Em todos os detalhes. O nome de Deus não aparece. Mas por que o rei foi ter insônia bem naquela noite? Por que na biblioteca do rei, entre tantos livros, foi pego apenas aquele livro? Por que abriu naquela página? Por que leu aquela história? Por que chegou naquele momento? Por que a mãe estava do lado de fora? Por que ele estava preparando? Não percebe os detalhes. Deixa eu falar a primeira lição de hoje. Nunca é sorte. Sempre é Deus. Quem tem Deus não precisa de sorte. Você tem Deus. A sua maior sorte, entre aspas, é ter Deus na tua vida. Ele cuida dos detalhes. Ele cuida de tudo. Histórias como de Mordecai. Mordecai estava na hora certa. Na conspiração contra o rei. Ele agiu no momento certo. Ele usou as palavras corretas para dizer para Esther. Ele trabalhou da maneira certa para agir naquele momento, sabe? Deus foi agindo através dos seres humanos. Amigos, deixa eu mostrar uma coisa para você. Deus, ele não cria um destino específico para você, mas ele age através da sua vida e em você, para que você consiga compreender o maior sonho de Deus, que é salvar o teu povo para a eternidade. Deus está preocupado com você, filho. Deus está preocupado com a sua casa, com a sua vida, e Ele é detalhista. Deus não demora, Ele capricha. Ele é detalhista. Ele se preocupa com os detalhes. E hoje você pode lembrar de uma história da tua vida em que Deus se preocupou com os detalhes que aconteceram, e você percebeu a mão de Deus nesses detalhes. Deus, Ele é especialista em realizar obras poderosas em tua vida, e Ele se preocupa para que você consiga aproveitar a chance de enxergá-lo. Muitas vezes Ele não vai fazer o que você pediu, porque se Deus fizesse o que você pediu, Ele te castigaria. Deus sabe o que você precisa, mas Ele se preocupa para que os detalhes aconteçam e você consiga perceber que se você tem Deus, você tem tudo. Porque com Deus é maioria. É maioria. Deixa o Deus de detalhes agir na tua vida em nome de Jesus. Segunda lição, e eu queria que você prestasse bem atenção nela. Mordecai e Vasti não são personagens principais dessa história, mas para mim eles ensinam muita coisa. Mordecai me ensina a confiar até o fim. Mordecai me ensina a ser bondoso com aqueles que estão perto de mim, assim como ele foi bondoso com Esther. Mordecai não era um parente próximo de Esther, mas ele se preocupou com Esther como pai. Mas mesmo depois que Esther conseguiu se tornar a rainha de todo o império, ele ficou por perto, porque ele estava ali, se preocupando com o seu povo, mas se preocupando com Deus. Mordecai mostra para mim que ele era um homem de Deus, e como homem de Deus, ele vai orar pelo povo de Deus, ele vai vestir roupas de pano de saco quando o povo de Deus está sendo perseguido, ele vai chorar com o povo de Deus, mas ele vai batalhar pelo povo de Deus. Mas o que eu mais aprendo com Mordecai é não me ajoelhar perante aqueles que tentam impor a sua presença, porque os seus princípios eram muito mais fortes que qualquer coisa.
Mordecai servia a Deus. E como servo de Deus, ele não vai se ajoelhar perante as coisas deste mundo. Está claro isso aqui? Mas Vasti me ensina também. Talvez Vasti não conhecia o Deus que nós conhecemos. Mas Vasti possivelmente morreu por ter tido coragem. Coragem de fazer o que muitos não fazem. De manter a sua honra. De manter a sua dignidade. Amigos, Mordecai me ensina que ainda temos fiéis na terra. Vasti me ensina que os seus princípios são mais fortes que qualquer outra coisa. Ellen White disse que Vasti agiu em harmonia com uma consciência pura. Ela estava consciente de que aquilo que o rei mandou ela fazer, ela não faria. Assuero e Vasti tinham valores diferentes. Escute isso. Para Assuero, ter era mais importante que ser. Ele queria mostrar aquilo que ele tinha. Mas para Vasti, ser era muito mais importante que ter. E ela estava disposta a perder aquilo que ela tinha para não deixar de ser aquilo que ela era. Assuero era inseguro. E ele olha para si e diz: eu sei o que eu tenho, olha o que eu tenho. Vasti era confiante, ela olha para cima e diz: eu sei quem eu sou. E eu vou continuar sendo quem eu sou. Amigos, Vasti entendia que o que você tem, qualquer um pode ter. Mas quem você é, ninguém pode ser. Eu olho para Vasti e penso: se você é como os outros, quem será como você? Eu olho para Vasti e entendo que você e eu nunca seremos melhores por dizer sim quando for necessário dizer não. Amigo, se houvessem no mundo mais homens e mulheres como Vasti, haveriam mais homens e mulheres como Jesus. Vasti desaparece da história, mas deixa a sua marca. Ela perdeu o palácio, mas ela não perdeu a sua honra. E é isso que Deus espera. A maior necessidade do mundo é de homens e mulheres que não se compram nem se vendam. Homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que vocês sejam como Mordecai e Vasti, fiéis ao que Deus chamou você para ser, muito maior do que você tem. Última lição, querida igreja. E você me permite ler com você de novo o último texto de hoje? Nós já lemos, mas eu preciso ler para você. Esther 4, versículo 14. Primeira lição: nunca é sorte, sempre é. Segunda lição: ainda existem homens e mulheres fiéis aos seus princípios. E você tem sido? Terceira lição, verso 14. Esther, se você ficar calado agora, de outro lugar Deus enviará socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para um tempo como este que você foi chamada para ser rainha. Quem sabe não foi para um tempo como este. A palavra tempo para os gregos, ela significa duas palavras muito significativas. Cronos, tempo de relógio. Tempo que você pode mensurar. Mas eles também usam para tempo a palavra kairos. Kairos é tempo de oportunidade. Quanto tempo dura uma oportunidade? Quanto tempo? Não sei. Você já viu oportunidades que duraram muito tempo?
Sim ou não? Já existe. É raro, mas existe. Oportunidades longas. Mas está ali. Mas a grande maioria das oportunidades duram quanto tempo? Segundos. E se você perder, talvez você nunca mais vai ter. Quem já não chorou por perder uma oportunidade? O que Mordecai está dizendo para Esther é: Esther, você é a rainha hoje. Você poderia não ter sido, mas você é. Se você não fizer nada, Deus vai fazer. Ele não fala o nome de Deus, mas é isso que ele está querendo dizer. Mas quem sabe, Esther, não foi para isso que você está aí. Quem sabe não foi para isso que você está aí. Você pode olhar aqui para mim um pouquinho? Deixa eu olhar para você. Por que você está aí? Por que Deus colocou você neste lugar? Neste curso, neste emprego, neste momento? Você está vivendo hoje o tempo que Paulo gostaria de ter vivido, o tempo de ver Jesus voltar. Amigos, não duvide do que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Cristo, por algum motivo, escolheu este tempo para voltar. E por algum motivo Deus escolheu este tempo com você, com o seu cristianismo, com a sua família, para preparar um povo para se encontrar com o Senhor. Foi para este tempo que Deus chamou você em nome de Jesus. O que você tem feito com o Kairos de Deus na tua vida? Você tem vivido apenas o Cronos, vendo o tempo passar? Enquanto tem gente morrendo agora, sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Ah, queridos, acredite em nome do Senhor. O Kairos de Deus ainda existe na tua vida. Não perca a chance. Deus não chamou só pastores, ou só líderes, ou só anciãos. Deus chamou a todos nós. O sacerdócio de todos os crentes. Então saia daqui disposto a viver o Kairos de Deus. E não perca o tempo da oportunidade do Senhor. A minha oração é que Cristo seja o primeiro na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto você escuta este louvor, eu gostaria que você orasse a Deus. Enquanto você escuta este hino, que você fala: Senhor, eu gostaria, pode entrar, por favor, trio, pode vir. Eu queria que você escutasse neste momento e orasse ao Senhor, falasse: Senhor, eu gostaria muito que no meu coração eu pudesse viver hoje o tempo da sua oportunidade, o seu Kairos. E Deus vai ouvir a sua oração em nome de Jesus. Se enquanto você ouvir essa música, o Espírito Santo tocar com você, fique em pé e eu vou orar. E hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Só existe lugar para lugar de quem governa todo ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, será amado e outro rejeitado. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.
vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Lá na cruz, com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, Você vai viver. você vai sorrir, vai vencer. Louvado seja o nome de Jesus. Orem comigo, por favor. Aqui estamos, Senhor. Teu povo se coloca em pé na tua presença. Entendemos através das histórias bíblicas que o Senhor se preocupa com cada um de nós nos detalhes. O Senhor é maravilhoso. Se nós temos o Senhor, nós temos tudo o que precisamos. Senhor, não permita que ninguém que está em pé aqui agora possa se prostrar perante nenhuma coisa ou ninguém que não seja o Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a não se prostrar perante a tantas situações que o diabo tenta se apresentar na nossa presença. É muito difícil, Deus. Muitas vezes nadamos contra a maré, caminhamos contra a correnteza dessa vida, nadamos contra a correnteza dessa vida e, Senhor, nos sentimos pequenos e fracos às vezes. Mas nos ajude a nos prostrarmos somente perante Cristo Jesus, e que as pessoas percebam que nós servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que possamos nos manter fiéis aos princípios da Tua Palavra. Que possamos encontrar na Tua Palavra tudo aquilo que precisamos para caminhar. E que quando nos desviarmos desse caminho,
Que o Senhor nos traga de volta, porque o Senhor está voltando, e que todos nós possamos subir para a eternidade com o Senhor. Nos dê um bom restante de sábado, Deus, mas que hoje possamos entender que vivemos no tempo da oportunidade. Se não fizermos, o Senhor levantará outros meios para fazer, mas quem sabe, eu tenho certeza que sim, foi para um tempo como este que fomos chamados, que possamos cumprir o nosso chamado na presença do Senhor. Nos usa, Deus, nos usa, Senhor, apesar de nós, independente de nós, nos use. Volte logo, Jesus, é a minha oração, e ela vai assinada em nome de Jesus, e a igreja diz amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.